Salve, salve rapaziada que curte os pitacos do Papo do Fino no Cartola. Estamos aqui para falar da rodada 22 do Campeonato Brasileiro. Falar para vocês sobre os jogos da rodada antes de mais nada. Vamos lá. A rodada começa com um jogo que não vale pro Cartola. Tá aí, Red Bull, Bragantino e Bahia não vale pro Cartola. Portanto, não adianta analisar muito. Vai ser um jogo bacana. O Red Bull tentando subir. O empate entre Vasco e Fortaleza acabou jogando ele de novo para a zona do rebaixamento. Mas vai ser um jogo interessante de se assistir. Mas não vale no Cartola, então esquece isso. A rodada do Cartola começa no sábado, 19 horas. Portanto, o mercado fecha às 18. Se tiver bugado de novo de repente, né? Que tá bugado, tá aparecendo a hora errada. O mercado fecha às 18 horas. A rodada começa com o Flamengo. Instável, momento ruim, 2 sacoladas, eliminação de Copa do Brasil completamente diferente do ano passado, pegando um Curitiba que não sabe se firmar no campeonato, não consegue se firmar no campeonato. Difícil pro Cartola. Junto com esse jogo às 19, Atlético Paranaense e Santos também jogo difícil, porque o Atlético Paranaense cresce e vem embalado. O Santos, ele de vez em quando cai, de vez em quando sobe, joga bem, joga mal. A gente nunca sabe do Santos. O Santos muito instável e dependente de Marinho e Soteldo, também jogo de difícil prognóstico. Às 21 horas, um jogo que deveria ser de fácil prognóstico, mas não vai ser. Goiás, o péssimo Goiás, o Lanterna jogando muito mal, indo mal das pernas. Se não é o Tadeu, devia estar com 3 pontos no campeonato, recebendo o Palmeiras no estádio da Serrinha. O Palmeiras com 19 jogadores afastados por Covid, lesão, suspensão, contusão, tem de tudo. Palmeiras totalmente desfalcado, apesar de embalado, torna-se um jogo de difícil prognóstico aí. No domingo, a rodada tem 5 jogos. No Morumbi, o embaladíssimo São Paulo recebe o Vasco, apesar do momento instável, vem de 2 jogos sem perder, né? Fez um jogo atrasado aí contra o Fortaleza, zerou, né? Não perdeu também. Então, esse talvez seja o jogo mais fácil assim, prognóstico. Porque deve ser meio óbvio o São Paulo passar o carro aí. Né? Não golear, porque o São Paulo não goleia. Goleia o Flamengo, né? Mas não é muito de golear. Mas deve ganhar com facilidade. No mesmo horário, no Castelão, tem Ceará e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro toma 4 do Flamengo. Não, toma 4 nada. O Atlético Mineiro fez 4 no Flamengo. Olha esse bronquinha viajando. O Atlético Mineiro fez 4 no Flamengo e toma 2 do Paranaense. Né? O Ceará vem de 3 jogos sem vitórias. O time está preocupado também. Foi eliminado da Copa do Brasil, caiu de rendimento. Também é de difícil prognóstico, porque o Galo vem de derrota. Outro jogo dificílimo. 2 times em péssima fase, Fortaleza e Botafogo. Esse é um jogo para apostar no Cartola e não assistir, porque vai ser horrível. Aí a gente tem Internacional e Fluminense, que seria um jogo bom se fosse há 4, 5 rodadas atrás, mas agora os dois também estão em plena decadência, jogo equilibrado para o Cartola. Outro jogo que talvez seja desequilibrado para o Cartola, mas o Corinthians sempre surpreende. O Corinthians teve uma vitória contra o Internacional que ninguém esperava na Neoquímica Arena, né? E vai receber o Grêmio. O Grêmio embaladíssimo, Libertadores, Copa do Brasil classificado, em ascensão no Brasileiro. Só que a gente nunca sabe do Renato Gaúcho o que ele vai aprontar. Pra gente que é cartoleiro, tá pensando no Cartola, vai ser difícil pensar. E segunda-feira a rodada fecha com o jogo mais chato do mundo, Sport Atlético Goianiense. Jair Retranca sempre preparando o seu time no ferrolho, né? Não curte muito sair para jogar bola. E o Atlético Goianiense vindo numa fase bem ruim, então a gente meio que não sabe o que apostar nesse jogo. Tem alguns nomes interessantes, a gente vai começar a ver já já. Tá aí, ó, na tela os times do Cartola. A gente vai começar, vamos primeiro zerar o time aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou montar 2 times. Primeiro um time para quem não tem grana. Ó, rapaziada, lembra, a gente não monta time para você pegar o time e falar, não, esse time aqui ficou da hora. Não, a gente monta o time para vocês pegarem algumas peças e algumas dicas
né? Eu vou colocar aqui em ordem de variação da menor para maior, para a gente escolher ou quem vai valorizar ou quem está barato. Por quê? Porque essa primeira parte do programa é para quem tem pouca grana. Então, às vezes, você não tem tão pouca, mas quer valorizar porque você vai arriscar com caras que podem desvalorizar. Então, você escuta essas dicas aqui e puxa alguém. Pega o Brenner, por exemplo, que provavelmente vai valorizar, não tem... Desvalorizou 1.62, fez 2, se ele meter caixa ele valoriza fatalmente. É um cara barato que mete gol. Então uma outra opção boa é o Renato Kaiser. Apesar dele pegar o Santos, que é um time que tem um goleiro muito bom, né, que às vezes vai complicar para o Renato Kaiser. Ele já fez 7.9 na última rodada, então ele é uma opção. Se você pensar, não, ele vai meter caixa. Se ele vai meter caixa, você leva ele, se tiver nessa confiança. O Robson foi muito mal na última rodada, mas vai pegar o Flamengo no Rio, a gente não sabe, né? Bem instável. Eu vou colocar o Felipe Viseu aqui, baratinho, desvalorizou, está começando agora no campeonato, mesmo sendo contra um adversário difícil, não é uma grande defesa, principalmente fora de casa, a defesa do Atlético Mineiro. Jonathan Cafu não, até arrepia. Reinaldo, Neilton, Douglas Baggio, Gustavo Torres, Soteldo. Agora Luiz Adriano, Savarino, Léo Chu entra numa casta de 0 pontos. Agora, esse menino do Palmeiras, Marcelinho, de repente está jogando com o Luiz Adriano, ele pode meter uma caixa, ele custa uma cartoleta. Para quem está sem dinheiro, tem que meter ele. Quem está sem dinheiro tem que botar Marcelinho. Uma cartoleta, ataque do Palmeiras contra o Goiás. Tadeu é milagreiro, mas não é Deus. Então, vamos arriscar com ele aqui. Já vou até colocar o Brenner de capitão. Vamos escolher os meias. Certamente a Arrascaeta. O Igor Gomes tem uma média muito baixa. A Arrascaeta tem uma média melhor. Foi mal na última rodada. Ah, Bronquinha, mas ele é caro. Então, você que tem um time de 100 cartoletas, 110, não pega o Arrascaeta. O Arrascaeta é para quem quer valorizar. Então já tá com um time, já tem umas 130 cartoletas, 140, pensa no Arrascaeta. O Giovanni Augusto é um bom nome para valorização, só que pega o Flamengo fora, é meio arriscado. O Gustavo Blanco, para quem apostar que o Palmeiras vai passar vergonha, porque tá praticamente com um time totalmente reformulado, alternativo, o Gustavo Blanco é uma opção bacana. Honda, que bate pênalti no Botafogo, é uma opção. Né, o Fernando Sobral joga contra o Atlético Mineiro. Meia não está muito fácil. Eu vou de Lucas Mugni aqui. Ele tem uma média de 3.15 de repente contra o Atlético Goianiense. Ele é barato, fez 1 ponto na última rodada, desvalorizou 0,75, deve acabar valorizando. O Andrei, que independente de ser contra o São Paulo, a questão do Andrei, vou até abrir aqui para vocês verem, o negócio do Andrei é desarmes, 50 desarmes no campeonato. Apesar dele cometer muita falta, é bastante desarme. Ele tem um risco do cartão, né? Ele acaba tomando muito cartão, mas vamos levar aqui o Andrei por conta dos desarmes. Vamos montar as nossas laterais. As laterais, a gente tem o Mailton, que estreou bem na última rodada. O Patrick, de repente, se você apostar que ele não vai tomar gol. O René. Vamos levar o René muito pelo que ele fez no ano passado, né? Tá com uma média só mais ou menos. E assim, mesmo caso de quem já é um pouco caro. O Reinaldo aqui, ele é 13,26. Ele fez menos 0,40. Ele tende a valorizar, né? O que acontece? Ele é o batedor de pênalti do São Paulo. Então é bom, para quem quer dar uma valorizada, dá para arriscar nele. Ainda tem opções boas, como o Rodinei, por exemplo, para quem estiver confiando no Inter do Abel Braga ainda, e o próprio Sander do Sport, se a gente pensar que o Sport não vai tomar gol do Atlético Goianiense. Mas a gente vai ficar aqui de René e Reinaldo, dupla sertaneja nas laterais. Na defesa, Igor Rabelo esperando que ele meta uma caixa porque ele é bom na bola aérea. A mesma coisa a gente vai pensar do Iago Maidana, e o Iago Maidana a gente também espera o saldo de gols. Mesmo esquema no Igor Rabelo, e o Igor Rabelo está meio carinho. Tem algumas outras boas opções. Bruno Alves, se você pensar que o São Paulo pode não tomar gols. O Canu, no mesmo raciocínio do Fortaleza, que ele não é um ataque que machuque demais, né? O Vitor Cuesta, muito mais pelo que ele fez ano passado. E por aí vai.
O nosso goleiro. O goleiro não está muito fácil de escolher, não. Ah, o Diego Alves fez menos 7,10, então ele vai valorizar. O Diego Alves não é goleiro, não avisaram ele, né? Ele bota lá porque joga com o pé, pô. O Max é muito melhor que ele, não sei o que ele tá fazendo aí. Nessa linha de raciocínio, acho que de repente o Cavalieri pode valer a pena. Fernando Praz é loucura. Fernando Miguel é pra catimba. O Wilson também é pra catimba. O Muriel é uma opção. O Tadeu. Pode ser que o Palmeiras não consiga agredir tanto, né? Aí já tem os goleiros zerados. Vamos de Vanderlei aqui mais na segurança, porque o ataque do Corinthians não é uma coisa muito potente. Se não acontecer uma tragédia igual no Corinthians e Inter, tá beleza. E treinador, vamos optar aqui pelo Jair Retranca, porque ele é mais barato, desvalorizou, pode valorizar se o esporte for um pouquinho melhor. Vamos fechar com Jair Retranca e confirmar a escalação do time da economia do Papo do Fino. Jair Ventura de treineiro, Vandermito no gol, René, lembrando o campeonato do ano passado, né? René e Reinaldo nas laterais, Iago Maidana e Igor Rabelo na zaga, meio campo com Lucas Mugni, Andrei e Arrascaeta. O ataque com Felipe Viseu, Marcelinho e Brenner. Esse time custa 88,88 cartoletas. Então assim, se você pensa, vou montar esse time que esse time parece que é bacana, vai nele, mas é o que eu falei, são dicas mistas para quem tem pouca cartoleta e pensando em pontuar. Esse time, junto aí, talvez não passe de umas 40, 50, de uns 40, 50 pontos. Mas, de repente, surpreende. Aí é com vocês, vocês escolhem a dica que vocês acham que é pontualmente boa. Agora vamos montar o time da mitada, pensando na mitada. Vamos os atacantes colocar na média. Marinho é muito caro para insegurança do momento do Santos. Mas o minimício aleatório não pode ser desconsiderado. É que a gente, na verdade, vai de Keno, Brenner, que são opções aparentemente melhores. Dá para tocar o Brenner pelo Luciano, né? Só que o Luciano ele valorizou muito, aí também é meio complicado. Fez 15,50. Robson é arriscado, Luiz Adriano, Matheus Babi, Bruno Henrique, Savarino, Léo Chu. E eu vou de Wellington Paulista, porque o Wellington Paulista, esse joguinho mais meio que com cheiro de nada, ele acaba metendo caixa. Vamos meter aqui o Brenner de capitão. Não tô botando fé no Vasco mesmo, né? Galerdão da Massa, não sei se é uma boa opção para essa rodada. O Inter está muito decadente, ele mesmo caiu bastante de rendimento. O Arrascaeta promete ser bem nessa rodada. O Nenê é um cara que a gente pode apontar como bem. Eu não vou levar o Everton Ribeiro por ter colocado o Arrascaeta do Flamengo. E essa rodada está muito complicada para se confiar demais num time, principalmente em dois caras do mesmo setor, né? O Natan, Léo Gil, e vou levar o Patrick de Paula, porque ele vai comandar meio que esse meio campo do Palmeiras aí, que tá cheio de desfalques. Agora vamos para as laterais aqui parecem meio consenso, né? O Arana é meio caro, o Reinaldo é bom porque ele é batedor de pênalti, né? Vamos ver se tem alguma opção melhor. Vamos de Calegari voltando aí. Um grande desarmador. Falando em desarme, olha ele aqui. Calegari e Felipe Jonathan. Vamos levar uma defesa que desarma. Esperando que, de repente, Santos e Fluminense não tomem gols, que é quase um milagre, né? A zaga, a gente tem Jeromito e Kahneman, de duas boas opções. Quem acha que o Corinthians não vai fazer nada, né? Não vai meter gol. Então, o Kahneman está com uma média melhor que o Jeromel esse ano. Olha o Renato Gaúcho, 22ª rodada, um jogou 7 jogos, outro 8. Eu vou escolher o Jeromel, mas o Kahneman é uma opção na mesma proporção, de repente levar até os dois. E vamos arriscar de Gustavo Gomes, que mete umas caixinhas de vez em quando, né? Tem o Thiago, o Igor Rabelo aqui, algumas opções boas. O Lucas Claro também é uma opção boa, que mete lá seus golzinhos. Goleiro, vamos de Volpe, melhor média do campeonato, pega o Vasco, de repente é uma opção interessante pro gol aí. E treinador, vamos pegar entre os melhores o mais barato e o que tem o jogo mais tranquilo, que é o Fernando Diniz. E vamos confirmar a nossa escalação
e ver como ficou o nosso time esperando a mitada. Time de 125 cartoletas e 72 centavos tem Fernando Diniz, Thiago Volpe, nas laterais Calegari e Felipe Jonathan, os desarmadores, e a zaga Jeromel e Gustavo Gomes, dois baita zagueiros, né? Natan, Patrick de Paula e Arrascaeta no meio campo, e o ataque Keno, Wellington Paulista e Brenner. Esse é o time que a gente vai deixar fechado para vocês aqui no Papo do Fino, confiando que a gente consiga mitar com essa galera. Pode escolher, pode pegar uns 5, 6 aí que você vai mandar bem, vai deitar na rodada. Tá certo, rapaziada? Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui, aguardando vocês na semana que vem para falar da rodada 23. Boa rodada para vocês, um abraço, tchau!